A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre, trazendo uma porção da palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Tá? Nós estamos em uma campanha, a campanha da família, então tem aí uma série de mensagens e ainda vai ter muito vídeo para a família, tudo bem? Se você quiser participar e acompanhar, você pode fazer isso através do WhatsApp. Nós realizamos essa campanha pelo WhatsApp, tá bom? Então aí na descrição deste vídeo, você vai encontrar, dentre tantas outras coisas, o link para participar do nosso grupo no WhatsApp e acompanhar essa campanha, essas mensagens todas, tudo bem? É um grupo fechado, não é possível postar nada lá, tá? É só para receber. Se você gosta de receber, então entra lá, é só entrar e aguardar a próxima mensagem, tá bom? Então, sendo esse vídeo da série da Campanha da Família 2019, vamos ler o versículo. Hoje eu quero falar sobre a força jovem que já venceu o maligno. A gente já trouxe aqui palavra para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, para os filhos, né, para toda a família, e hoje uma palavra para os jovens. Aliás, essa arte não é minha, tá bom? Os créditos dessa arte estão aí na descrição do vídeo, do canal Os Semeadores, do irmão Joseph Rodrigues. Tudo bem? Então vamos ler o texto. Primeiro, 1 João, capítulo 2, versículo 14, na parte B, diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glórias ao nome do Senhor por isso. Bom, eu quero falar hoje para os jovens nessa questão da fé jovem, né? A fé do jovem. Então, o pai tem uma missão dada por Deus, a mãe tem uma missão, os filhos têm uma missão, e nós sabemos que toda família tem uma missão dada por Deus. Agora, toda família também precisa ter fé. Então, eu já falei da fé para os pais, a fé da mãe e esposa, né, do pai e marido, e esse vídeo é para falar da fé do jovem. E para falar da fé do jovem, é interessante esse texto do apóstolo João, porque ele resume tudo o que diz respeito ao jovem, a um moço, a moça de Deus. João não está falando aqui de jovens que estão no mundo, ele não está falando aqui de ímpios, de incrédulos, né, jovens que estão por aí, não. Ele está falando de jovens, homens e mulheres, né, moços e moças, que permanecem na presença de Deus. E com base nesse texto, eu quero te mostrar o caminho da fé. O caminho da fé que todo jovem deve seguir. Então, eu vou fazer uma lista aqui, vou listar para você o caminho da fé que todo jovem deve seguir e essa força jovem, né, que é o que motiva você, é o que ilumina você, é o que guia você em todo esse caminho, tá bom? Então, todo esse caminho da fé você vai seguir por causa da sua fé. E em contrapartida, eu também vou te mostrar o caminho da perdição, fazer uma outra lista com o caminho da perdição. Tá? Ou seja, então um caminho para o jovem que tem fé, ele vai naturalmente seguir esse caminho. O jovem que não tem fé, ele vai seguir naturalmente o outro caminho. Tá? Então vamos lá. A missão dos jovens, né? A missão dos filhos na família, do jovem na igreja, porque a igreja também é uma família, começa Eclesiastes 12:13, ser temente a Deus. Colossenses 3:20, obedecer aos pais. 2 Timóteo 2:22 e Tito 2:6, fugir dos desejos da mocidade. Aprender com o exemplo de homens e mulheres de Deus, e você pode ver isso em João 13:15, 2 Tessalonicenses 3:9, Tiago 5:10 e 1 Pedro 2:21. O jovem também deve aprender com o pastor e com os próprios pais. Hebreus 13:7, Efésios 6:2.
O jovem, ele também deve se afastar das más conversações, né? Se afastar das más conversações. 1 Coríntios 15, 33. O jovem de fé, ele deve escolher um caminho honroso para seguir na vida. Há um caminho de honra. 1 Timóteo 4:12. Tá? E ele deve escolher uma profissão digna, uma boa profissão. Então, 2 Tessalonicenses 4, 11 e 12 e Provérbios 14, 23. Você vai meditar nesses textos, você vai ver que o jovem precisa seguir, né, escolher uma boa profissão para si. O jovem, ele precisa ter um casamento exemplar. Então, casamento exemplar começa com um namoro exemplar, com noivado exemplar. Mas um namoro e noivado, casamento exemplar, ele só vai ser possível se a pessoa for exemplar. Então, esse jovem, ele deve escolher muito bem, né? Uma moça exemplar, um moço exemplar na casa de Deus. Em pessoa. Jovens que dão exemplo devem se casar com jovens que são exemplo. Amém? Então, ele também tem que ter filhos honrados no Senhor. Então, para um casamento exemplar, Hebreus 13, 4, 2 Coríntios 6, 14, e filhos honrados no Senhor, Provérbios 22, 6 e Efésios 6, 4. Ok? Então, esse é o caminho da fé. Esse é o caminho da fé. Você sendo um jovem forte, que já venceu o maligno, e que anda por fé, esse vai ser o seu caminho. Essas serão as obras que a sua fé vai produzir. Tá? Você vai ser temente a Deus, você vai ser obediente aos pais, você vai fugir dos desejos da mocidade, você vai aprender com o exemplo de homens e mulheres de Deus, você vai aprender com seu pastor, com seus pais, você vai se afastar das más conversações, más amizades, você vai escolher um caminho de honra para seguir na sua vida, você vai escolher uma boa profissão, uma profissão digna, você vai ter um casamento exemplar e filhos abençoados. Tá? E a sua fé contribuirá com todas essas coisas. Porque essas coisas que eu estou te falando são frutos, né? É obra da fé. Tiago 2,17. Fé sem obras é morta. Então o jovem de fé, ele vai ser temente a Deus. E sendo temente a Deus, ele vai procurar buscar e obedecer a palavra do Senhor. E obedecendo a palavra de Deus, ele vai obedecer os pais, fugir dos desejos da mocidade, aprender com o exemplo de homens e mulheres de Deus, com o pastor, com seus próprios pais. Ele vai seguir todo esse caminho que eu listei aqui. Agora, quando o jovem não tem fé, ele não é forte. Ele não venceu o maligno. Ele foi vencido pelo maligno. Quando o jovem não tem fé, ele é fraco. E ele foi vencido pelo maligno. Ele é vencido pelo maligno constantemente. E qual é o caminho que esse jovem sem fé vai seguir? Qual é a consequência natural? É simples. Ele não vai ser temente ao Senhor. Ele não temerá ao Senhor. Então, o jovem que não tem fé, ele não está nem aí com o que a gente fala aqui sobre a palavra de Deus. Ele não está nem aí para esse vídeo. Você pode mandar esse vídeo para ele. Ele não está nem aí com essa orientação. Ele não teme ao Senhor. Ele não quer saber do que Deus diz na sua palavra. Tá? Ele não vai ser, ele vai ser desobediente aos pais. Ele não vai obedecer os pais. Vai ser um filho rebelde. Ele vai ceder. Ele vai se entregar aos desejos da mocidade. E ainda vai defendê-los como se fossem normais. O jovem sem fé, ele vai seguir esse caminho, o caminho da perdição. Ele vai ceder, ele vai se entregar aos desejos da mocidade. Todos os desejos da mocidade, isso não é só os desejos dos hormônios, da libido sexual, não. Os desejos da loucura da mocidade, de fazer perversidades, de humilhar os outros e dizer que era uma pegadinha, né? Prejudicar as pessoas e dizer que era brincadeira. Essas coisas da mocidade. Né, esses rebeldes, vândalos, etc., que se entregam ao desejo da mocidade. Esse jovem que não tem fé, que vai acabar seguindo o caminho de perdição, ele vai rejeitar o conselho. Enquanto o jovem que tem fé, ele aceita o conselho dos pais, do pastor, segue o exemplo. Esse jovem sem fé, ele vai desprezar o bom conselho dos mais velhos. Ele não vai seguir o conselho e o exemplo. Ele vai desprezar o conselho dos mais velhos. E ele vai naturalmente procurar aprender com os mais novos. Sabe quem fez isso na Bíblia? Roboão. 1 Reis 12, do 6 ao 19. Roboão, ele desprezou o bom conselho dos mais velhos, seguiu o conselho dos jovens e a consequência foi que ele perdeu quase todo o seu reino. Ele reinava sobre 12 tribos, ou seja, sobre 12 províncias. Ele perdeu esse reino, ficou reinando só sobre 2.
perdeu 10 províncias do seu reinado, mais da metade, porque seguiu o conselho dos jovens. Esse jovem sem fé, que está andando no caminho da perdição, ele vai rejeitar o conselho do seu pastor, se é que ele vai ter um pastor na vida. Ele vai desprezar a igreja e vai andar conforme o mundo. Esse jovem sem fé, ele vai se deixar ser corrompido pelas más conversações. E essas más conversações serão a sua antissabedoria na vida. Ele pensa que é sábio, mas ele na verdade é um tolo. Ele está se baseando por más conversações, péssimos conselhos, como se isso fosse sabedoria. Esse jovem ele vai seguir um caminho sem honra, um caminho que ninguém respeita, um caminho de vergonha e que não traz futuro. Ele vai acabar não escolhendo uma boa profissão, uma profissão digna. O jovem de fé, ele vai escolher uma profissão digna para trabalhar. O jovem sem fé, ele vai acabar deixando o tempo passar, não escolhendo nada, ou então escolhendo alguma coisa que parece profissão, mas não é. E daqui a poucos anos passam, ele envelhece e vai perceber que não construiu nada na vida. Desperdiçou a sua mocidade, não construiu nada de bom na vida. Esse jovem sem fé no caminho da perdição, se ele se casar, ele vai ter um casamento fracassado. Se ele se casar de novo, o resultado, enquanto ele não mudar, o resultado vai ser sempre o mesmo: divórcio, separação, fracasso. E quando os anos se passarem, ele vai perceber que não deu certo, que não constituiu família e que agora está sozinho. É um solteirão de 50 anos, uma solteirona, um sozinho na vida, que já não tem mais ninguém. Tá? E se esse jovem seguir no caminho da perdição, ele chegar a ter filhos, os seus filhos não serão honrados, porque a tendência é que esses filhos sigam o seu mau exemplo, serão péssimos filhos, a não ser que a misericórdia de Deus e a graça de Deus os alcance e os transforme para que eles não sigam o mau caminho de seus pais. Esse é o caminho da perdição, totalmente oposto do caminho de fé, totalmente oposto daquilo que a Bíblia diz. A pergunta é, e eu pergunto para você, jovem, moço, moça que está assistindo, porque eu sei que muitos irmãos e irmãs vão compartilhar esse vídeo com jovens na sua igreja. Então eu pergunto para você, jovem, qual desses dois caminhos você vai seguir? Escolhe. Você vai seguir o caminho da fé na presença de Deus ou você vai seguir o caminho da perdição longe de Deus? O apóstolo João, ele está contando o segredo nesse versículo que nós lemos. Ele diz: jovens, sois fortes. Mas não é porque você é jovem que você é forte. Você é forte porque a palavra de Deus permanece em você. E fazendo isso, você vence o maligno. Sempre que o maligno se levantar, você vence, porque a palavra de Deus está com você. O que disse o salmista? Salmo 119, verso 11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Em outras palavras, escondi tua palavra no meu coração para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer o maligno. No Salmo 119, no verso 11, é exatamente isso que João está dizendo. Quando ele diz: jovens sois fortes, já venceste o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós, ele está dizendo a mesma coisa que o salmista. Salmo 119, verso 9, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra. Observando a palavra de Deus é que o jovem vai purificar o seu caminho. Então, meu querido, escolhe. Você vai seguir um caminho de fé na sua vida ou você vai seguir o caminho da perdição? Deus, ele nos dá a escolha. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deus, ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E no mesmo versículo, Deus dá um conselho. Ele diz assim: eu coloco o céu e a terra como testemunha diante de ti, de que eu, o Senhor, te dei opção, coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o próprio Deus aconselha e diz: olha, escolhe a vida. É melhor você escolher a vida. Então fica essa reflexão, jovem. Que caminho você está seguindo? Se você estiver já seguindo o caminho errado, você tem a opção agora de parar, de deixar esse caminho para trás, essa velha vida para trás e começar a andar no caminho de fé. Se você está andando no caminho de fé, mas com muitas falhas,
Você vai à igreja, mas não obedece os pais. Você ouve o seu pastor, mas não pratica. Você está aí mais ou menos, meio que em cima do muro. Então pare, pense e reflita no que você quer para o seu futuro e ande corretamente nesse caminho de fé. Escolhe o caminho de fé e o Senhor, Ele será contigo até o fim dos teus dias. Amém? Então que Deus, Ele abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus.